dia. Eu vou falar sobre um pouco sobre definição esférica. Calota esférica é a parte de uma superfície esférica, limitada por um plano. Espelho esférico é uma calota esférica em que uma das superfícies é refletora. E aqui está um exemplo de espelho esférico. Na sequência de definições dos espelhos esféricos, eu vou falar sobre dois tipos de espelhos que existem também, que é o espelho esférico côncavo e o espelho esférico convexo. Vou falar sobre a diferença que existe entre os dois. Primeiro eu vou definir o espelho esférico côncavo, que a imagem do espelho esférico côncavo é refletida internamente, e diferente do espelho convexo, que em vez de ser interno, a imagem dele é refletida na sua superfície, ou seja, não ultrapassa o limite de 0 graus após esse corte aqui, por exemplo. Vou definir agora o espelho esférico convexo, que ele possui uma concavidade, ou seja, uma curva, onde a imagem é emitida e interferindo-se no seu tamanho, ou seja, diferente do côncavo, que a imagem diminui, ele vai aumentar porque essa concavidade aqui faz com que a imagem aumente o seu tamanho original. Vou diferenciar agora a diferença de emissão que existe entre o espelho esférico convexo e o espelho esférico côncavo. O espelho esférico côncavo, diferente do convexo, que a imagem refletida na sua superfície, o côncavo ultrapassa o limite, ou seja, por exemplo, um corte aqui pode ser chamado de 0 grau, ou seja, ele ultrapassa, ampliando a imagem, ou seja, diminuindo de tamanho. Vou falar agora sobre os elementos do espelho esférico, que nós destacamos agora que tem 5 elementos do espelho esférico. Tem o raio de curvatura, que é definido como ponto M, a abertura, que é o alfa, centro de curvatura, que é o ponto C, a vértice e o eixo principal. A curvatura, que é o raio da superfície esférica, onde tiramos a calota, e a abertura definida como alfa. Centro de curvatura, que é o ponto C, que é esse ponto aqui, que é o centro da superfície esférica, de onde tiramos a calota. O vértice, ele é o polo da calota. E o eixo principal, como já disse, que é a parte principal, é a parte mais importante do espelho esférico. No espelho côncavo, que o feixe de luz refletido passa por um ponto de eixo principal. E no caso do espelho convexo, o ponto de encontro do raio refletido está no seu prolongamento sobre o eixo principal. Aqui a gente tem um exemplo de formação da imagem do espelho esférico. Aqui, por exemplo, no espelho esférico côncavo, a gente vê que a imagem virtual formada no espelho é maior que a imagem do objeto. A formação da imagem do espelho esférico côncavo